Olá, eu sou Thales Franco, autor do livro O Negócio Certo, Como Vender e Atrair Investidores para sua empresa e estrategista-chefe do Grupo Sapiens, que é um grupo de estratégia e geração de caixa, por isso chama Grupo Sapiens Strategy and Capital. Este é mais um episódio do nosso podcast onde exploramos as tendências que moldam o futuro dos negócios no Brasil. E hoje temos convidado muito especial, Júnior Rosante, ex-PwC e fundador da RZ3, uma das empresas parceiras aqui do nosso ecossistema Sapiens, que está revolucionando a forma como as empresas lidam com governança, compliance, gestão e geração de caixa. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje. Thales, prazer em estar aqui e contente, porque é um assunto que a gente fala constantemente. Com toda certeza. E eu tenho certeza que os nossos empresários, os nossos investidores vão adorar entender sobre o tema, porque compliance é fundamental para um processo de captação, para empresários de captação de recurso, para os investidores de aplicação e gestão de riscos dos seus investimentos. É muito importante os nossos ouvintes entenderem a dimensão do que a gente está construindo aqui dentro do Grupo Sapiens e entender que nós temos como parceiro o Júnior, que é fundador da RZ3, e hoje nós representamos um ecossistema que já impactou mais de 10 mil negócios, movimentou mais de 2,5 bilhões em contratos e executou mais de 45 operações de M&A no caso do nosso ecossistema. E hoje a RZ3 e a sua plataforma Analyse, elas são peças fundamentais dessa engrenagem e a gente tem aqui o Júnior para compartilhar conosco como que nós estamos fazendo isso, como que a RZ3, como que a Analyse desenvolve esse trabalho e, óbvio, como o Grupo Sapiens e a RZ3, nós compartilhamos os mesmos valores de excelência, de inovação e resultados concretos, que é o que a gente quer entregar para os nossos clientes. Tá? Quando falamos em ecossistema do Grupo Sapiens, a gente está falando de metodologias integradas, ok? Que se complementam perfeitamente para agregar valor real aos nossos clientes. Então, isso é muito importante a gente destacar. E aí, eu gostaria já de iniciar com uma pergunta, Júnior, que está relacionado à tua experiência, à tua bagagem. Você saiu de uma das Big Fours para empreender, né? E me conta, o que te motivou a criar a RZ3 e como sua experiência na PwC influenciou essa decisão? Thales, primeiro a gente tem que voltar um tempo atrás, né? Eu trabalhei na PW, era PricewaterhouseCoopers, depois era Pricewaterhouse, depois virou PricewaterhouseCoopers. E aí, em determinado momento, eu identifiquei que aquilo já não era mais o que eu queria fazer. E eu queria realmente empreender. E aí captei, fui para o mercado, pedi a conta da Price e fui trabalhar. Fui fazer um empreendedorismo dentro de um outro negócio. Porque eu fui chamado para uma empresa para regularizar essa empresa e também fazer um empreendedorismo lá dentro. Trazer novos negócios, trazer tudo isso daí. E foi fazendo. Aí trabalhei diretamente carreira solo dentro de um período. Né? Aí primeiro montamos Um consultor independente. Consultor independente. Tá. É aquele de porta a porta, cartãozinho, folder ali embaixo do braço. Que época que era? Isso daí 90 e alguma coisa. Uau. Então, quer dizer, era o começo de algumas coisas, era o começo de todos os processos eletrônicos que nós temos hoje. E o final de muita coisa que ainda estava travando. E aí eu consegui, depois de um tempo, montar a PRF, que é a Plataforma de Recuperação Fiscal. Nada mais é que é uma plataforma que busca créditos, né, tributários para alavancar e trazer fluxo de caixa para as empresas, porque é um mal necessário desde os primórdios. Sim, né? sim. Então, nós trouxemos isso e aí virou o grupo PRF, várias empresas no grupo. Em determinado momento fizemos um rebrand e trabalhamos com a questão do grupo RZ3. Entendi. Tá? Legal, e hoje incrível. o grupo RZ3 é uma holding em que nós temos empresas hoje embaixo, cada um com as suas unidades de negócio e cada uma com um sócio diferente trabalhando temas e produtos e serviços diferentes. Incrível, incrível. E como empreendedor, basicamente, você saiu do conforto de estar trabalhando numa multinacional. A gente sabe que não é tão confortável assim também, mas, de todo modo, você tem ali uma estabilidade. E empreender exige coragem
e, acima de tudo, você passar por altos e baixos. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou nos primeiros anos, quando você começou essa trajetória de empreendedorismo como consultor independente, depois foi forja? Qual que foi o maior desafio? E como que você acha que isso moldou a sua visão sobre o ecossistema empreendedor brasileiro? Olha, Thales, essa é uma pergunta bem interessante, porque você tem um conforto. Por mais que você fala assim, eu sou mais um dentro de um grupo empresarial que tem 2.000 pessoas aqui dentro, tudo. Mas dentro da minha área, eu estava já me destacando. Uhum. Eu fui o coordenador mais novo, então eu estava ali. Ok, você abdicar de onde você está, na maior empresa de auditoria do mundo, e você ter benefícios, e você ter uma série de detalhes em que você vai ter que captar e em que você não vai ter, então é difícil. Mas eu sabia do meu potencial. E eu acreditei muito em mim dentro desse processo. E tem uma participação muito forte nisso, que é a minha família. Exclusivamente, mas assim, muito claro, a minha esposa. Então, a minha esposa, ela nunca me negou alguns pontos. Então, em determinado momento, eu falei, eu vou pedir a conta da Price porque eu acho que eu consigo fazer coisas que eu quero fazer. Eu falei, e aí, o que você acha? Ela falou, pode pedir. Eu falei, então tá bom, então vamos... Esse apoio é fundamental. Porque senão você não consegue, né? E o meu filho era pequeno ainda, então você imagina, você abdicar de algumas coisas, eu estaria tranquilo ali, né? Não teria muito problema. E fui pro mercado. Então, fui dar a cara para bater. Então, em determinado momento, é uma coisa que eu gosto de contar, teve uma fase da minha vida que ela muda drasticamente. Saio da Price com eu não digo com... Até brinca, né? A gente brinca assim, a mulher autorizou. Não. Ela me deu apoio. Ela falou, vai porque eu acredito em você. E eu me destaquei e fui. E comecei a aparecer. Lógico, quando você é um ex-Price, você não é um iniciante qualquer. Você está dentro de um contexto já diferente. Aí eu fui. Em determinado momento, eu falei... Aí nós tínhamos um apartamento. E eu falei para minha esposa, eu falei, Gisele, preciso conversar com você. Ela falou, diga. Eu falei, o nosso apartamento está quitado. Eu quero vender o apartamento. Eu quero investir em uma consultoria. E a gente vai morar de aluguel. Ela não me fez nenhuma pergunta. Ela falou para mim assim, pode vender. Uau. Aí eu olhei e falei assim, mas... Ela falou, não, pode vender. Ela falou, eu acredito em você. Ainda eu brinquei com ela, falei assim, eu vou trazer isso para você, eu vou trazer isso para nós 3 vezes mais. Se eu for somar o apartamento que eu tinha pelo que hoje nós já ganhamos, eu trouxe mais de 5.000 vezes. Né? Mas teve a participação dela. Porque incrível. Não só dela me dar esta força de também falar assim, eu acredito em você e vai. Sim. Vai porque eu vou segurar aqui. E eu falei, e aí entra um pequeno detalhe, que você vai falar assim, bom, agora eu não posso errar mais, né? Então agora acabou a brincadeira, sim, agora vamos ser sério. E aí eu fui, determinado momento também, é uma outra coisa bem engraçada, que aí é o momento que o Ivan, o meu filho, vem para dentro da operação, eu fico 3 meses discutindo com ele se é salário, se é fixo, se é sócio, se é não sei o quê, aí ele vem trabalhar com a gente. Aí destancou, aí desenrolou bastante, ele hoje cuida da nossa área toda de tecnologia, né? Ele é uma referência no mercado, tá? Na parte de previdenciário, do próprio Analyse que você falou, ele é uma referência, tá? Então, sim, ele é hoje uma autoridade, né? Então, eu até brinco que eu sou a rainha da Inglaterra dentro do meu escritório, porque não precisa. Eu já tô mais assim, mais relacionamento, né? Então, que nem conversar com você, almoçar, entender o que você tem para trazer. Jogar um golfe com a bolinha. Né? Jogar um golfe, né? Que isso aqui desperta também a parte de relacionamento muito forte. Sim. Tá? Muito interessante. Sim. E ele te traz também um posicionamento que eu não tinha, né? Então, como todo ser de contabilidade fiscal é acelerado, tem ansiedade, o golfe te tira isso, porque se você colocar ansiedade, você não faz nada. Você tem que ter controle, estratégia. Sim. Então, eu estou trabalhando bem isso daí. Mas a minha evolução, ela não ocorreu só porque eu quis. Ocorreu porque eu tinha pessoas do meu lado que me fortaleceram a ponto de eu falar assim, eu tomei muito não. Né? Então, você bate, não. Eu falei assim, mas não é esse um não que vai me derrubar. E eu fui, até que uma hora que eu falei, eu ainda brincava, eu falava assim, eu preciso acertar um.
Na hora que eu acertar um, aí esquece. Aí Abre a porteira. andou de bicicleta. A primeira pedalada. Pedalou a primeira vez, filhão. Equilibrou. Daqui a pouco você tá descendo ladeira com os braços abertos. Então, o maior desafio que você crê que foi a parte comercial ou não? Foi a parte comercial. Tá. Porque técnica, assim, até hoje, para mim, a parte comercial, ela é uma coisa meio assustadora, tá? Por quê? Porque eu sou um técnico, né? Então as pessoas falam assim, mas você sabe vender? Eu falo, não, eu não sei vender. Eu sei apresentar. Eu sei entender a dor de quem está do outro lado e ver o que eu tenho serve para aquela dor, né? Mas para chegar até esse ponto de entender a dor, alguém tem que ter me ajudado. Entende? O apoio familiar foi O fundamental. apoio familiar, o apoio de amigos, parceiros. Então, hoje, que nem eu consegui, depois de muito custo, ele até vai dar risada, eu trouxe um amigo para trabalhar comigo, que é o Cláudio Luraski. Eu conheço ele há 25 anos e hoje ele está trabalhando comigo. Só que foi... é um ex-Ernest, ex-Deloitte e tudo. Então, está estruturando o nosso escritório, está trazendo toda essa bagagem e musculatura que nós estamos precisando hoje. Legal, incrível. Bacana. E, bom, você até tocou no assunto do seu filho estar trabalhando à frente do Analyse de tecnologia. Eu queria até falar um pouco mais sobre essa ferramenta que hoje é uma ferramenta que tem levado para muitos empresários uma governança melhor, caixa, e é uma das ferramentas que, na minha concepção, são mais impressionantes no mercado e dentro do nosso ecossistema do Grupo Sapiens, a gente tem aplicado em muitos negócios de M&A, para justamente fazer uma pré-due diligence, para levantar caixa a curto prazo, para valorização da empresa. E essa é uma plataforma que ela identifica riscos financeiros e trabalhistas, principalmente, né? Como que surgiu essa ideia? Da onde vocês tiveram a criatividade ou, de repente, a referência de construir um software como esse? Aí a gente tem que dar os devidos... Colocar as pessoas nos devidos lugares, né? Então, eu e o Ivan, nós não tivemos a ideia. Quem teve a ideia foi o Isaías, que é o sócio hoje de produto lá. Lógico que quando o Isaías traz toda essa ideia, nós complementamos com o que a gente tinha também de vivência de mercado. O Isaías era uma pessoa que trabalhou na Oracle, trabalhou no Itaú. Então, tem uma vivência? Tem uma vivência. Mas ele não tinha vivência de rua, de consultoria, de bater na porta, de entender, de multissetor. Então, ele não tinha isso daí. Então, nós agregamos valores a uma ideia que ele tinha embrionária. Mas e essa ideia foi crescendo e se transformou no que nós temos hoje, que é o Analyse. O Analyse nada mais é que um ecossistema vivo. Ele nunca vai parar. Né? Então, ele começa com poucas regras. Hoje, já está com mais de 300 e poucas regras, atendendo base CLT e também acordo coletivo. Legal. Mas a visão do Analyse, as pessoas têm uma visão assim que ele é fluxo de caixa, que não sei o quê. Não, ele é o sonho de quem veio de alguma empresa de consultoria, auditoria, ele é um auditor de dados de compliance e governança. Tá? Então ele traz, muitas vezes, para um presidente de uma empresa, para um CEO, para um CFO, o que está acontecendo na planta dele lá na Bahia. A qual ele não consegue visualizar. Por quê? Porque ele tem a visão macro e isso é uma visão micro. Com confiabilidade. Com detalhe, com requintes de crueldade. Eu até falo ali, tá? Por que requintes de crueldade? Eu consigo pegar lá o Thales, ele é funcionário da unidade de Salvador, ele tem o CBO tal, ele tem todos os IPIs que tem listados. A empresa está comprando o EPI? Tá. Está comprando o EPI melhor do que precisa? Tá. Então eu posso tirar insalubridade e periculosidade. Então, quer dizer, é algum dos exemplos. Eu sou uma empresa multinacional, eu vou contratar serviço de alguém. Eu vou contratar uma empresa de facilities, alguém. Eu consigo validar se essa empresa tem condições de compliance e governança a atender a minhas expectativas. Tá? E o que acontece muito hoje. Né? Então, o ESG e a reforma tributária, ela vem trazer essa realidade, que você fala assim, pô, vou contratar uma empresa. Será que ela paga os impostos? Será que ela tem os colaboradores todos ali registrados? Hoje, o que se está muito em voga, temos... essa empresa faz trabalho escravidão ou análogo à escravidão? Lembrando que existe. Temos recentes, casos recentes. Eu até falei com você numa conversa que tivemos no meu escritório, em que em 2024 o Ministério do Trabalho solta que São Paulo é o segundo em número de autuações sobre análogo à escravidão e escravidão.
né? Em 2025, eu quero dizer assim, estamos 24 ou 25. E Rio de Janeiro, 5º lugar. Então, a Nelway soltou uma informação, isso é público, né? A Nelway solta que fala que 13% lá de CEOs, CFOs tem algum problema criminal. Então, quer dizer, com quem que a gente está lidando? Então, eu tenho que entender esse cenário. Sim, sim. Okay? E assim, no nosso contexto de M&A, de fusões e aquisições, onde o Grupo Sapiens já executou mais de 45 processos de médio e grande porte, se for contabilizar os pequenos e micro, já passou de 100. Cara, a parte fundamental é entender esses riscos. A due diligence é a etapa que ela tem o poder de fazer uma negociação funcionar ou não. E é impressionante como hoje a gente tem muita dificuldade, não só na parte de organização de documentação, mas na parte de os empresários não estarem dentro da regulamentação, com muita inconsistência no negócio, a ponto de você dizer que em 2024, é isso? 24. O São Paulo está como sendo o estado que tem segundo maior trabalho análogo à escravidão, pleno século XXI. Não, e você tem um detalhe, né? Então, quando nós estamos falando de M&A, eu estou falando de uma questão ampla, não é só compra e venda. Eu estou falando de um sócio que quer sair, ou busca de um investidor. Então, dependendo do cenário, se eu vou vender uma empresa, eu estou ali no processo de M&A de venda da empresa. Tá, eu vou vender o quê? Quem é? Eu tenho que colocar todos esses números de forma coesa para que eu diminua o tempo de análise da parte contrária. Sim. Se eu for comprar, eu também tenho que ter. Então, assim, eu vou comprar uma empresa. Tá, eu estou comprando que empresa? Eu quero crescer por aquisição. Então, eu vou lá e vou buscar alguém do mesmo que Nike o meu, e vou lá buscar. Tá, mas essa empresa paga tributo? Os funcionários são registrados, como eu disse antes. Não, o Analyse, ele traz todos esses mapas para você de forma clara e o que eu te digo, real. Então, não é um fato que eu manipulo aqui, trabalho. Não. Me dá a sua procuração, um fim específico, e eu vou te trazer a sua realidade para lá. Tem muitos presidentes de empresa que eles nos procuram nesse sentido. Então, ele fala assim, eu quero entender o que está acontecendo em algumas unidades. Tem muito problema de hora extra, acidente do trabalho, alguma coisa assim. Não, eu quero entender. Então, vamos lá. Eu busco esses dados e apresento para ele. E eu não preciso ficar explicando para o presidente da empresa. Sim. Por quê? Porque o Analyse, ele traz a informação que está no e-social, ele traz ali qual o problema, qual a lei que diz que aquilo é um problema, e na sequência, o detalhe. Ele diz o artigo, o porquê, aí ele diz a penalidade, o que dinheiro tem envolvido ali e como corrigir aquilo. Entendeu? Completo. Então, como diz o nosso presidente, nunca na história desse país nós tivemos tanta informação em tão pouco tempo na mão de uma pessoa que precisa tomar decisão. Sim. Porque nós somos empresários. Né? Então, nós temos funcionários. Então, a gente sabe como é que é. Lá no meu escritório, o Analyse, ele é mais frequente do que o meu RP de folha. Entendeu? Então, você tem que ter. Não é uma coisa que você fala assim, eu acho que eu quero. Não. Você não entendeu. Ele é uma ferramenta que você tem que ter lá agregado ao seu RP de folha. Por quê? Porque ele é gestão pura. Ele vai te trazer dados, ele vai te trazer fluxo de caixa, porque você vai deixar de pagar coisas que não devia estar pagando. Né? Então, quer dizer, ele corrige e compliance e governança, tá? Então, isso aí faz hoje... todo sentido. Assim, eu até costumo brincar, né, com os empresários. Às vezes, a gente está num século, a gente está vivendo um momento onde os dados são ativos mais importantes até do que o próprio capital em si. Portanto, você vê pesquisas falando o quanto os dados são importantes, só que a gente costuma brincar. Se os dados não são organizados, se os dados não são processados, analisados de uma maneira correta, basicamente o que você tem é um bando de dados e não um banco de dados. Então, quando você tem um banco de dados dentro da empresa e você tem um software como Analyse que consegue organizar esses dados e trazer essa inteligência para a tomada de decisão, isso faz com que esses dados possam ser utilizados de uma maneira precisa e efetiva. E você tem um detalhe, né? Então, quando nós estamos falando de e-social, eu estou falando de exposição. Tá, o que é a exposição? São dados que você informou para a Receita e que não estão corretos. Você informou por algum motivo errado. Você não está cometendo dolo, você não está fazendo uma festa, não está fazendo nada.
Você só informou errado. Então, é um fato de você corrigir rapidamente. Nós pegamos empresa lá que, quando nós buscamos os dados no e-social, tinha um número X de funcionário. Quando nós fomos no RP, tinha 3 mil funcionários a menos. Aí nós olhamos assim, pô, mas qual que é? A mensageria ali, na hora de enviar, ele triplicou lançamentos específicos. Então, ele gerou dados a mais lá, expondo a empresa a um valor que não tinha. Retificando. Um problema do RP. O RP estava até correto, mas na hora que ele jogou pro e-social, ele carregou errado. Retificamos o e-social, tirou a exposição. Entendeu? Então, sim. São cenários que... eu digo para você que o Analyse é o sonho de consumo de muita gente. Acredito. E como eu te falei, por que um ecossistema vivo? Porque as leis do trabalho estão sempre em movimento. Então, eu tenho segurança do trabalho, eu tenho as leis do trabalho, eu tenho acordo coletivo. Hoje nós estamos numa... Parte de ESG, né? Também. ESG. Disparidade de salário entre gêneros. A gente pegou uma empresa cliente, indicamos que tinha essa situação de duas pessoas que estavam na mesma posição, uma mulher e um homem, e tinham disparidade salarial. E isso é passivo de autuação, certo? Passivo de autuação. De você pegar menor aprendiz, PCD. Então, quer dizer, você obrigatoriamente, se você tem um número de funcionários, você tem que ter o PCD. E você tem que ter um menor aprendiz, tá? Então, isso aí é lei. Agora, se eu não consigo contratar, aí tem outros movimentos que você faz para que o Ministério Público entenda que não é... Você sabe, mas que você não consegue cumprir. Sim. Uma coisa é você antecipar o fato, a outra é você esperar alguém bater na sua porta e falar que está errado. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente consegue... o Analyse, ele antecipa e ele também é preditivo para o futuro, né? Então, eu consigo trazer dados... vou montar uma empresa em Manaus. Tá bom. Eu tenho uma planta aqui e vou ter a mesma planta lá. Qual o custo de folha? Qual o custo de impostos? O que eu preciso contratar? O que eu preciso fazer? Ele consegue trazer esse dado para você. Inclusive, dentro do cenário de Manaus. Zona Franca. Porque se eu pego o sindicato daqui, eu tenho piso salarial diferente. Sim. Aí eu pego o sindicato de lá, eu consigo fazer o piso de lá, eu consigo fazer as obrigações de lá. Hoje se fala muito IA, né? Nós estamos criando uma IA em que ela vai pegar todos os acordos coletivos do Brasil inteiro, ela vai buscar todos os acordos coletivos, independente de setor, e nós vamos jogar numa IA. Ela vai começar a me trazer informações pertinentes a cada acordo coletivo. Uau. Então, vamos lá. Eu pego uma empresa que hoje analiso, ele tem 50 acordo coletivo, eu vou analisar os 50 e vou deixar pontuado. Ano que vem, tem um novo acordo coletivo. Eu pego esses acordos coletivos e faço um confronto do que ele tem, as mudanças que ocorreram com o que ele tinha do passado. Incrível. Então, isso é um novo produto que já está em prateleira para sair. Em que as empresas... não é que... Não, elas precisam. Se você conversar com qualquer HIDP, ele vai falar assim, cara, isso aí é primordial para mim. Sim. Até porque na minha empresa é. Sim. Entendeu? Então, muitas das coisas que eu replico para os meus clientes, eu não consigo replicar se eu não fizer isso dentro da minha estrutura. Tá? Então, o Analyse, que nem eu falei, todo mês eu passo Analyse dentro das minhas empresas. Sim. Porque fazer a varredura tempo contínuo, tempo contínuo. Você tem que fazer contínuo. Por quê? Pode escapar uma hora essa, pode ter algum questionamento. Você antecipa ao seu colaborador. Então você fala, erramos, vamos corrigir no mês seguinte. Ok, tá bom. Beleza? Incrível. Agora, esse é um cenário bem... como eu falei, não é uma questão de, eu acho que eu quero. Não, precisa. Tem que ser feito, né? Eu acho também fundamental. Tanto que, assim, no meu livro, O Negócio Certo, a nossa metodologia de trabalho, que a gente faz todo o processo de fusões e aquisições, tanto do lado do buy side quanto do lado do sell insider, que é a parte tanto do investidor, representando ele que quer comprar, segundo uma tese de investimento, assim como um empresário que precisa de uma consultoria para estruturar todo o processo de M&A. Eu falo muito sobre isso no livro, inclusive é um livro que está saindo agora, né, nesse mês de setembro, nas principais livrarias do país. Vou presenteá-lo também, acho bem interessante. E eu gostaria de deixar claro e enfatizar que a governança e o compliance robusto, ele é fundamental para atrair investidores para um business, os investidores buscam por isso. E como que você acredita que o teu trabalho, a Analyse, ele ajuda as empresas a aumentarem a sua atratividade e valor aos olhos do investidor? Não só a Analyse. Acho que todas as empresas do ecossistema RZ3, elas estão voltadas para auxiliar
o empresário, pessoa jurídica, e também a pessoa física. Tá? Então, eu não estou trabalhando só com a empresa. Eu estou trabalhando com o dono da empresa. Então, eu tenho um movimento muito claro aqui, jurídico, eu tenho advogado, tudo. Se ele não fizer uma declaração de imposto de renda correta, ele cria um problema. Então, é uma cadeia que você tem que seguir. Sim. Então, dentro dos processos que nós auxiliamos de algumas situações, até de M&A, algumas coisas, que eu digo, todas as nossas ferramentas, elas entram em alguns momentos. Eu posso ser o funding de uma operação de compra de uma empresa, trazendo créditos tributários que a empresa não tinha identificado. Ok? E a gente pode trabalhar aqui e falar, automaticamente você já tem uma situação que vai te favorecer nos pagamentos futuros. Ninguém compra, custa 100 milhões, eu vou te dar os 100 milhões. Não, eu vou pagando de acordo com as entregas, né? De fato. E dentro dos outros cenários. Então, eu tenho lá a parte de auditoria e assurance, que nada mais é que o advisor. Sim. Esse advisor ele fica andando por todos os setores da minha empresa, porque ele é o cara que valida tudo que os outros fazem. Eu tenho lá uma parte, a PayTarget, que é um software que nós representamos, que a Via Login é uma sociedade com a Via Login, em software de folha e relógio de ponto. Aí que entra o X da questão. Eu tenho um relógio de ponto e tenho o software de folha. Ok, mas eu tenho Analyse. Então, quando eu vou fazer uma implantação de uma empresa, eu uso o Analyse para a implantação do processo. 6 meses? Não, eu faço uma implantação em 2. Eu não quero ganhar dinheiro com o projeto. Eu quero ganhar dinheiro com aquele cliente. Porque nós temos tantas ferramentas que eu posso ajudá-lo, em que eu não preciso me preocupar que, eu vou estender esse projeto para ficar aqui 1 ano. Não, filhão. 2 meses de implantação, já vão começar a rodar. Hoje, dentro da PayTarget, nós temos 11 mil vidas andando, já dentro da ferramenta. E até o final do ano chegamos a 20. Incrível. 20 mil vidas. Sim. Né? E quando eu falo hoje, brincando aí dentro do Analyse, eu tenho mais de 1 milhão de horas ali envolvidos. Então, quer dizer, são dados que são pertinentes ao mercado. E hoje eu tenho outros produtos e serviços dentro da minha operação que é para trazer essas benéficas para o meu cliente. Sim. Então, antigamente, carro de recuperação de crédito, eu acho até engraçado, né? Que a recuperação de crédito, você cria uma escala, uma esteira, e você vai jogando ali, pau. E você não se preocupa com o cliente. Por quê? Porque é o que eu sempre falei, é uma operação gafanhoto. A pessoa entra, faz aquela operação e vai embora. E vai buscar um novo cliente. Como é que eu fiquei sabendo disso? Primeiro eu estava vendo uma vez a televisão e eu vi o Jeff Bezos falando da operação da Amazon. Que ele falou que ele tem lá o CRM, que ele falou, eu posso tirar o que eu quiser e colocar o que eu quiser porque eu vendo. Por quê? Porque eu tenho um CRM que faz esse fluxo funcionar. E ele dá uma explicação que ele estava vendendo remédio dentro da Amazon. Sim. Ele vende consulta médica e remédio. Aí eu falei, mas o que eu tenho na minha base? Aí contratamos uma pessoa de ciência de dados. Sim. Aí esquece. Aí você está num outro mundo. Aí você começa a ter os dados reais. Aí você fala assim, eu tive contato com 27 mil empresas. Eu tenho 4.700 clientes que compraram o meu trabalho. Que ou ele pagou R$1 ou ele pagou 1 milhão. Mas está lá. Sim. Aí você olha e fala, mas quem é esse número? Aí você começa a ver, 4.700, eu tenho tanto de transporte, eu tenho tanto de varejo, eu tenho tanto de serviço. Vamos começar a trazer produtos para agregar. E eu brinco até que eu tinha um carro em que não tinha espelhinho, eu tinha só o espelho da frente. Eu só olhava para frente. Aí um dia eu coloquei o espelhinho. Quando eu olhei para trás, eu falei, tem muita coisa lá atrás, hein? Faz sentido. E eu acho que assim, essa questão que a análise trabalha, essas questões trabalhistas, na minha concepção, aos olhos dos investidores, é um dos principais riscos do Brasil. A gente está falando de um dos únicos processos que tem, sim, a capacidade de descaracterizar a personalidade jurídica e, naturalmente, é um risco para o investidor. E é um dos assuntos mais recorrentes em recuperação judicial, em falência de empresas. E como eu sempre digo aos nossos clientes, né, é melhor gastar 1 milhão em prevenção do que você gastar 10 milhões em correção.
né? Então, muitas vezes, espera o problema chegar para poder agir. E isso é uma mentalidade que ela não é correta. É uma mentalidade que vem sendo construída estruturalmente, que é uma mentalidade de manutenção. Mas a mentalidade, eu contei um amigo meu alemão que ele disse que dentro da Alemanha eles têm uma maneira de pensar estrutural relacionado a você se educar, a você prevenir problemas antes que eles aconteçam. E eu creio que isso é uma das frentes mais importantes para a economia de dinheiro, para mitigar problemas. E aí o Analyse, ele materializa isso, né? É uma filosofia que o Analyse materializa dentro da operação, e muitas vezes o empresário ele já tem essa estrutura de pensamento, e tudo que ele precisa é uma tecnologia para dar para ele a visão de como ele pode se antecipar. Afinal, o empresário hoje no Brasil, ele carrega e toca o piano, né? Muitos empresários. Então, de todo modo, eu queria até entender. Você já entrou até no detalhe, né? Falou que vocês fazem a predição, olham para frente, olham para trás. E o Analyse, ele é um software que vocês aplicam só para fazer essa análise, ou é possível ele ser implementado continuamente num negócio como um modelo de... A pessoa quer comprar o software, enfim, é possível isso? Ou tem que sempre estar associado a um serviço prestado? Ele é uma licença de uso. Então existe a licença... Existe uma licença de uso que ele compra a licença de uso e ele começa a trabalhar. Na teoria, como ele é preventivo, eu tenho um cenário aqui hoje, a mesma coisa que eu até brinco. Falei assim, eu vou te mostrar hoje um valuation, tá? Então eu vou te dizer o que você tem hoje de receitas que você pode ter aqui e o que você tem de contingência. Na teoria, essas contingências, no futuro, elas têm que ir sumindo. Sim. Só que, como é um processo, é um ecossistema, muitas vezes o que você mapeou, ele vai sumir, mas vai aparecer outras coisas. Então, ele está sempre evoluindo com o que tem hoje de necessidade, com o que vai surgir de necessidade. Ok? Então vamos trabalhar. Que nem, nós estamos fechando lá uma empresa que tem 200 mil funcionários. Aí você fala assim, mas você vai trabalhar nos 200 mil funcionários? Não. Eu vou trabalhar em ali 20%, 30%, que é o efetivo que realmente tem um efetivo problema. Tá, mas quais são esses problemas? Eles vão gerar processo trabalhista, eles não vão gerar processo trabalhista, eu consigo só resolver aqui na raiz e não ter o problema. Então, é isso que o Analyse me traz. Sim. Tá? Então, ele vai falar assim, você tem aqui muito problema de hora extra, você tem problema de insalubridade, você tem vários problemas que são estancados com mudança de processos, mudanças de cultura que você resolve. Agora, tem problemas que você vai ter que ter um tempo para mudar. Né? Então, é mudar a cultura do próprio colaborador, é ele a usar o EPI, ele é obrigado a usar o EPI, porque senão ele vai penalizar a empresa. E ele não está nem preocupado se ele vai se machucar. Não. Né? Primeiro ele teria que estar preocupado com ele, mas não está. De novo, espera o problema acontecer, né? Não antecipa o problema. Não. Então, aí você tem todo esse cenário que ele te traz e vai começar a trabalhar. Então, você vai trabalhar junto com quem vai decidir. E, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Você pode gerar um legado, trazer uma informação e o presidente da empresa falar, não, deixa aqui, eu não vou mexer. Então, isso também não serve para ser meu cliente. Porque ele não vai usar a minha ferramenta do jeito que ele deveria usar. Claro, Entendeu? Então, ele já está acostumado com aquilo. Né? Então você fala assim, mas não é que está acostumado. Um desafio status quo, né? Tem medo E aí... É quase aquele jogo de você retirar. Se a pessoa tem medo de retirar, porque senão vai cair a cama. Para você avançar no jogo, você precisa retirar as peças. Você precisa fazer as coisas, precisa recolocar, precisa refazer os processos. E quem não inova, está fadado ao fracasso. Ou a vender a empresa com a gente. Não é? Porque... Mas mesmo que ele vá vender a empresa com você, tá? Mas eu vou mostrar para você que, pode trabalhar com essa empresa porque o que ele tem é tudo solucionável. Não tem nada que é um impeditivo que alguém não possa comprar. Ou resolve-se antes, ou resolve-se quem for trabalhar. Isso é fundamental. A gente está fazendo uma operação agora de um grupo que presta serviço de terceirização de serviço de condomínio. A gente está vendendo eles, são 15 milhões de reais que a gente está fazendo a venda. E o investidor voltou para nós e falou o seguinte, eu analisei aqui, fiz a due diligence e tem riscos aqui inerentes ao grupo econômico está assim, os tributos estão assados, não está feito assim. Enfim, colocou um monte de empecilhos. E aí nós voltamos e falou, pera lá, vamos levar ao Analyse, vamos entender o que tem de fato.
O Analise passou, fez a varredura e levantou realmente o problema que o investidor realmente tinha identificado. Então até fiquei, pô, será que esse investidor está caçando pelo em ovo para poder desvalorizar a empresa? Não. O Analise mostrou que isso de fato existe. E agora a gente está traçando uma estratégia para reduzir esses riscos, a fim da gente voltar e vender a empresa pelo valor. Porque assim, 15 milhões. Eles fizeram uma proposta após do diligence de 4 milhões. Pelo risco que tinha no business. Ou seja, a gente está falando de quase 4 vezes menos o valor do que a empresa vale. Por causa de riscos que não foram identificados. Que é a cultura que você mesmo falou. Que é o quê? O cara olha e fala, não vou ver isso agora. Não é a minha prioridade. Não vou mexer. E aí, pô, você quer captar recurso, você quer vender a tua empresa, você quer fazer ela crescer, você precisa mitigar os riscos. Por quê? Porque quanto maior você vai sendo, o risco que te lesa, maior vai ser a queda. Então, naturalmente, hoje a gente aplica e existem investidores que, tendem a pedir esse tipo de análise e eu gostaria e vamos fazer uma pré-due diligence antes de levar para que a gente não tenha esse tipo de problema como tivemos numa operação recente. É muito interessante quando você pega... Há um tempo atrás, aí nós estamos conversando com uma pessoa, ele é dos Estados Unidos, e ele quer adquirir uma empresa aqui no Brasil, porque ele não quer iniciar do zero. Então ele falou assim, eu preciso fazer uma aquisição, nós pegamos o KINAI do que ele queria e identificamos que dentro da nossa base tem 4 ou 5 clientes lá, em que ele pode trabalhar. Tá bom. Aí nós passamos o Analise. Eu tinha falado para ele, tem 5. Aí quando nós passamos o Analise, levantamos aqui, trabalhista, não sei o quê, ele falou, e as 5? Eu falei, não, tem só 2. Ele falou, as outras 3? Eu falei, esquece, filhão. É porque tem uma contingência alta, tem alguns problemas que ali extrapolam o problema que poderia ser resolvível, mas o dono da empresa não quer resolver. Então, não tem como mexer, ok? Então, vamos para aqueles que estão propensos a entender quem é, o que ele quer e como resolver. Aí nós estamos andando. Mas, assim, os dois já se demonstraram, não, entendi que nós temos problema e eu preciso resolver. E tem o empresário que ele vive pedindo ajuda, né? Que ele tem um negócio bom, ele inventou uma coisa, ele fez alguma coisa que é bom. Só que ele não é um administrador. Aí ele contrata alguém que coloca lá. Putz, aí o cara começa a criar um monte de embrólios para ele e transforma aquilo num negócio maior, a contingência maior do que já é, entendeu? Então, alguns pontos são... a gente tem que saber trabalhar com o cliente. Sim, tá? Faz todo sentido. Eu tenho muito cliente que tem 15 anos comigo, 18 anos comigo. Então, quer dizer, já não é mais cliente, já é mais amigo, né? Entendeu? Então você vai lá, bate na porta, vem tomar um café. Que tem muito a ver com a nossa filosofia no Grupo Sapiens também. A gente gosta muito de estender relacionamentos a longo prazo, a ponto de eu dizer para o cliente que se eu não puder atendê-lo, eu não consigo atendê-lo nesse momento. A gente não consegue fazer a operação da tua empresa porque ela está assim, assada, porque não faz sentido. Nós somos transparentes. Por quê? Porque nós valorizamos muito mais uma relação de longo prazo, porque a gente sabe que podemos gerar outros negócios que se complementam, como é o caso da gente ter feito esse trabalho juntos e estar operando alguns clientes através do Analise, da RZ3, da PR, que faz a parte tributária. E comentando essa situação tributária, eu acho que é um tema que muitos dos nossos ouvintes gostariam de saber, principalmente de alguém que tem essa experiência vasta com você. Como é que está a reforma tributária no Brasil? Até saindo um pouco da parte de empresariado e questão de crescimento empresarial, eu vou falar um pouco sobre o ambiente político que a gente vive, no ambiente tributário. Como ex-consultor e agora empreendedor, qual que é a sua visão sobre essas mudanças propostas dentro da reforma tributária? E você crê que isso vai simplificar ou vai complicar mais a vida do empresário brasileiro? Eu entendo que não é uma reforma, é uma simplificação. Então, vai lá pegar 5 tributos, virar em 2 no futuro. Já estamos aí, né? Você vê aquela questão que teve aí de algumas empresas sobre o crédito do ICMS-ST. Né? Sim. Então, não é uma história nova, é uma história já antiga e que é recorrente. Então, agora, quais os reflexos desses processos na reforma tributária? Porque é um emblema, é um problema que tem lá em que as CATs não conseguem resolver e eles estão falando que vão resolver rapidamente. Não vai. Tem um efeito chicote. Até porque eu tenho um monte de empresa com um monte de dinheiro parado que hoje já não consegue resolver. Então, assim, desculpa. Algumas questões da reforma tributária, se você pega 26, há uma grande discussão. A Receita vai fazer ali um teste de CBS, ok. Mas ela já vai começar a ter dados no final do ano
para confrontar com 25. Então, ela já começa a fazer conta reversa. Então, ela já começa a entender se você tem alguma situação inerente, alguma situação conturbada agora ou no ano de 25. Sim. Beleza? Sim. Então, tá bom. Agora, quando entra 26, aí a história é outra. Que aí esquece. Aí não se fala mais em tributário, você vai falar em financeiro. Porque nós estamos falando do split payment, e que já falou que vai mudar agora, vai ter algumas mudanças, mas ok. Mas eu tenho uma nota para você de R$1.000. Quando eu pagar a nota para você, o 800 vai para você e 200, que era imposto, vai ficar a título de retenção para depois compor a base negativa do imposto lá na ponta. Sim. E você complementa com o que você tem lá. Tá. Cara, e aí? E se eu tenho 50% dos meus clientes que não pagaram as notas? Porque hoje eu trabalho com imposto, né? Eu recebo... Competência e caixa, né? Isso Então, gera um problema. Tem os problemas das notas fiscais agora, que tem município que não vai entrar. Então, assim, é um imbróglio que... como diria meu avô. Quando alguns choram, o outro vem de lenço. Não. Então, você imagine que tem empresas no Simples que vão começar a fazer... Ela vai ter a opção de fazer compensação de crédito. Tá, do quê? Ela vai fazer compensação do quê? Então, quer dizer, vai ter muito trabalho. E lembrando que nós estamos em setembro. Outubro, novembro, dezembro. Em janeiro tá ali. Pulo. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que vai ser o ano de 26, vai ser um ano de aprendizado para todo mundo, porque tem muita gente falando. Você acha que vai ter muita autuação da Receita? Eu não digo no ano de 26, não. Tá. No ano de 26, não. Tá. Mas assim, ela não tem dado histórico. Sim. Então ela não consegue... E outra, ela diz que o ano de 26 ele é um ano de teste. Tanto que ele diminui a alíquota, tudo, mas ele vai começar a ter dados dentro da reforma tributária que ele não tinha. Sim. Então a gente tem que imaginar, tá, o que eu vou apresentar a partir de janeiro de 26? Eu não vou me complicar, porque ele vai cruzar com um dado de 25. Entendi. Entendeu? Não vai... Quer dizer, Tem muito efeito. o imbróglio mesmo começa em 27. Aí nós temos dentro desse cenário o ano de 26, que é um ano maravilhoso, né? Sim. Que você tem Copa do Mundo e você tem eleição para presidente. Todo mundo sabe que que o cenário político está incertíssimo. Tá uma bagunça, né? Porque agora você não sabe quem é quem, né? Ninguém. Então, tem investidores que falam, eu não estou investindo porque eu não estou entendendo ainda o que vai vir a acontecer. E outra, teve até uma pessoa lá dos Estados Unidos, passei um mês lá, e ele me perguntando, eu falei, cara, nem eu sei. Você quer saber? Eu falei, não tem como. Né? É um incerto para nós que estamos lá. Né? Então não tem muito o que falar. E se você não é envolvido com a política, aí você fica mais perdido ainda. Então você tem cenários que nem... E todo mundo é sabedor que nos movimentos, nos governos do PT, essa parte digital foi muito dinâmica. Eles trabalharam muito. E outros governos não deram tanto ênfase. Né? Agora, a gente não sabe nem quem é o candidato, né, ainda. Não, né? de nenhum dos lados. Nenhum dos dois lados. Né? Então, quer dizer... Então, já disseram que dependendo do candidato, ele vai mudar, tem candidato que não vai mudar. Então, isso... E a gente estava no meio dos testes, né? No meio você vai trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando, E não em baixa velocidade, né? Você vai estar a 200 por hora e você vai ter que tirar o parafuso, trocar o parafuso. Copa do Mundo rolando, a América toda, não é só os Estados Unidos. São 3 países, então o negócio vai pegar. É um processo... que, assim, eles quiseram resolver 30 anos em um ano. Não é assim que funciona. Não é? Porque se você pega até hoje, se você pega lá alguns tipos de tributo, você pega lá, teria que ir na essência do tributo para você trazer para uma realidade de hoje. Entendo, mudou, a lei mudou. Você pega lá o ICM, é de 67, que era o ICM. Depois, em 70 e alguma coisa, entra o S, que aí vira ICMS, que aí entra o serviço. Ok, tranquilo, mas tá bom. O mundo de hoje é muito dinâmico. Sim. Nós estamos... daqui a pouco você não vai ter mais que nem... Lá na China já não tem mais shopping, lá não tem mais dinheiro. Né? Então os caras não têm mais espécie, dinheiro espécie. Então o cara tá usando a mão, a íris, do olho. Então, quer dizer... E a gente aqui tá discutindo ainda uns negócios que não tem como. De fato, então, você tem toda a razão. E, bom, acho que eu gostaria de encaminhar agora para os finais da nossa conversa.
E para empresários, Júnior, que estão ouvindo aqui o nosso podcast e querem implementar soluções mais robustas de compliance, seja para crescimento orgânico, para redução de risco, ou preparação até para venda ou captação de recurso, eu gostaria que você olhasse para a câmera e qual que é o conselho principal que você daria para o empresário que busca soluções de compliance mais robustas? Hoje eu acho que primeiro você contratar uma empresa que tenha conhecimento, tá? Então hoje tem muito visão, missão, valor nos sites, mas não tem missão e valor no andamento das empresas. Então acho que isso aí tem que ser complementar. Então, e hoje você entender o que você quer para depois você retransmitir para quem você vai contratar, né? E trabalhar alguns produtos hoje de forma eletrônica, né? Então, trazer isso para a realidade. Né? E não tem como você não fugir da tecnologia. Né? De então, fato. Facilita muito a vida. Muito. Eu costumo brincar que uma tecnologia faz o que 100 homens não fazem. Porque 24 horas, né, ela consegue operar. Incrível, eu assino embaixo, acho que faz todo sentido, é o que a gente tem buscado nas nossas empresas também. E, bom, agora mudando um pouco de assunto, você pratica golfe, tá até com uma bolinha na mão, né? do teu grupo. E eu sempre digo que o golfe, ele é muito mais do que um esporte, né? Ele é uma ferramenta poderosa de networking. Né? E, óbvio, de relacionamento empresarial. Eu costumo chamar que é um esporte social. Né? Como que você vê o papel dos esportes sociais, como o golfe, em parcerias de negócios, de maneira geral? Olha, o golfe ele tem algumas vantagens em que até o Donald Trump ele muda de fisionomia jogando golfe. Por quê? Porque ele está num gramado, ele está num lugar aberto, ele está... É outro clima, tem sol, você está pegando vitamina D, então tem todo um processo nisso. Quando você tem pessoas que você também se relacionam, que é do mundo corporativo ali e que também jogam golfe, você pode fazer até reuniões, porque você tem que nem essas variáveis de clima, você está num lugar bem mais arejado, então você se diverte e você vem. O golfe ele tem uma coisa que é muito interessante, né? Então, que nem eu falei, por mais que você pode ser ansioso, você pode ser o que for. Na hora que você estiver lá num campo, você tem que respirar, você faz aquilo, você vai fazer aquilo uma semana. Só que se você não respirar e não fizer o processo, você vai errar. Então, o interessante é a estratégia que você aplica num jogo. Então você joga um buraco que é par 5, 400 jardas e que você tem que ter uma estratégia. Porque você não pode seguir o que o Tiger Woods faz. O Tiger Woods ele dá um driver lá no tee, ele joga 600 quase metro. Eu no mesmo tee, na mesma posição dele, eu bato 200. Né? Porque eu já estou com idade, já não tenho músculo, não tenho o treinamento que ele tem. Mas você tem que aprender a usar o que você tem, os tacos, para fazer dentro do par que você tem que fazer. Então, é a mesma coisa empresarialmente. É verdade. Então, a estratégia é que você vai jogar, mas você tem os seus complementos, que é todas as pessoas que estão com você. Os tacos, a forma, o jeito de jogar. Quer dizer, e por mais que é uma coisa interessante, né? Você tem um Tiger Woods e você tem o Caddy. E muitas vezes ele vai lá e pergunta pro Caddy, que é um cara que carrega taco, o que ele acha. Então, quer dizer, você tá vendo assim, ele não tem a visão plena dele. Ele fala assim, não, eu acho que dá. Mas o cara, se você usar o taco tal, eu acho que você fez. Na jogada anterior, você jogou de tal forma. Importante ter pessoas do seu lado te apoiando, né? Isso. Não é? Isso. E, bom, eu até falo sobre... Não só assino embaixo tudo que você falou, como eu tenho um vídeo meu nas minhas redes sociais, Thales o próprio, meu Instagram, meu LinkedIn, que eu falo um pouco sobre isso também, né? Cada buraco é uma estratégia diferente. E, bom, já que a gente tocou no assunto, eu quero aproveitar para anunciar que o Grupo Sabe está organizando o nosso primeiro torneio, tá, de golfe empresarial. Será uma oportunidade única para a gente conectar empresários, investidores e executivos em um ambiente descontraído. E já que a gente está aqui, Júnior, eu aproveito para convidar você, se você toparia participar com a gente desse primeiro torneio com um convidado especial. Opa, participo. Lembrando que eu sou um entusiasta do golfe. Eu não tenho handicap, nada.
mas com certeza participo, sim. Mas E convido até alguns amigos meus também para participar. Muito bem-vindos. Em breve nós vamos anunciar isso dentro do nosso ecossistema também. E eu gostaria de deixar claro que não é para profissionais, para pessoas que querem conhecer o esporte ou já praticam, né, como entusiastas, assim como o Júnior. Então, convite aceito. Que bom que você aceitou esse convite. Vamos juntos. Vamos lá. E, bom, para quem quer se aprofundar também, pessoal, no mundo das vendas de empresas ou captação de recursos, entender como preparar o seu negócio para atrair investidores, o meu livro, O Negócio Certo, é um livro que ensina você o passo a passo de como você vai estruturar a tua empresa, buscar um investidor correto no mercado e, óbvio, concluir o processo de venda até, óbvio, a tua capitalização. Ou seja, esse livro vai ensinar você, de ponta a ponta, como que você vai construir um negócio e como que você vai captar recurso ou vai fazer o exit dele, ou seja, a venda lá na frente. Então, esse livro está sendo construído em parceria com o Francisco Silva. Francisco Silva, hoje, de Barcelona, um grande editor. Esse livro vai estar disponível em inúmeras livrarias, assim como na Amazon e no Clube do Autor. Bom, e aí... Basicamente, eu gostaria de deixar claro para vocês que quem estiver aqui dentro do nosso podcast, assistir, comentar, nos chamar nas nossas redes sociais, esse livro aqui, o primeiro que chamar vai ganhar um boneco exclusivo de graça, tá? Então, corre lá, não perca, porque isso vai sair rapidinho. Muita gente já tem procurado, já tem me chamado. Inclusive, este aqui não vai ser teu, esse aqui vai ser do nosso querido convidado Júnior, como presente aí pela participação. Foi um prazer falar com você e compartilhar todos esses insights que os empresários tanto precisam para poder crescer os teus negócios. E podemos até já trabalhar um livro, eu e você, sobre alguns temas pertinentes a relacionamento com empresas, algumas coisas. A gente pode até definir um tema. Claro. E vamos trabalhar em conjunto. Claro, eu acho bem interessante. Eu acho que a leitura ela é fundamental, principalmente para pessoas que não querem depender de outras pessoas, né? Porque, óbvio, você ter pessoas ao seu lado é fundamental. Mas você entender o que você está fazendo, eu acho que é o que há de mais importante. Porque senão você pode ser enrolado, senão você vai... os outros não olham da mesma maneira para aquilo que você vê como objeto precioso. Às vezes as pessoas não... Então, um livro... Eu me arrisco a dizer, se você quer vender a tua empresa, captar recursos com investidores, você precisa assumir o controle disso. É óbvio que você vai precisar de parcerias, softwares como Analyse, vai precisar de assessorias, mas você precisa assumir o controle desse processo e entender o que está sendo feito. Porque, senão, a probabilidade de sucesso é muito pequena. Então, sim, vamos construir. Eu acho que isso é fundamental para a classe empresarial brasileira, tá? E aí, como falei, tá? Então, o primeiro que nos chamar lá no WhatsApp ou nas minhas redes sociais pedindo o livro, o primeiro vai ser gratuito e os outros 9 livros nós vamos dar 50% de desconto na compra do livro físico, que já vai o livro digital também. E, como falei, o primeiro sortudo vai levar o livro completamente grátis. E para quem ainda não conhece o Grupo Sapiens, em Strategy and Capital, nós somos uma consultoria estratégica especializada em fusões e aquisições, venda de empresas, atração de investidores, estruturação de processos para levantamento de caixa, captação de recursos. E hoje nós trabalhamos com empresários visionários que querem transformar os seus negócios em ativos de alto valor, que querem se capitalizar para poder investir, né, nos teus objetivos. E o nosso papel, basicamente, é conectar estratégia, tecnologia e compliance através do nosso ecossistema integrado, que hoje o Júnior também faz parte conosco. E, bom, se esse episódio agregou valor para você, eu gostaria que você compartilhasse com outros empresários, com os teus sócios, os teus gestores. Lembre-se, no Grupo Sapiens nós entregamos valor e compliance por meio de tecnologia e ajudamos você em todo o processo de captação de recursos ou venda da tua empresa. E no próximo episódio a gente vai continuar explorando as tendências que estão transformando o mundo dos negócios e você, mais uma vez, está convidado para participar aqui com a gente. Vamos juntos!